Gênesis 42, versículo 25. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que se enchesse os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como um espia da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. Aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-mo vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espia, mas homem de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Aqui José já estava como governador do Egito. Esse irmão que ele estava falando era Benjamim, filho de sua mãe. E o próprio José deu ordem aos homens do Egito para botar o dinheiro deles, quando teve fome em toda a terra, naquela interpretação do sonho de José, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas. Quando teve aquela fome em toda a terra, o que José fez? José mandou Faraó separar um dos deles para administrar as despensas do Egito, porque viria 7 anos de fartura, mas em seguida 7 anos de fome. Até que Deus, por misericórdia da vida de José, usando a própria boca de Faraó, separou José para aquele serviço e pôs José como governador. A fome chegou lá nas montanhas, onde morava Jacó com seus irmãos, no caso pai, mãe e irmãos de José. E eles desceram ao Egito porque souberam que só no Egito tinha alimento. Só no Egito tinha comida. E quando eles desceram no Egito e José os identificou primeiro, antes que eles os identificassem, nesse episódio aqui, nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, quando José fala para eles, olha, para os homens lá encarregados de distribuir o alimento, devolve o dinheiro deles, enche o saco deles de trigo e deixa eles ir. E eles, pelo meio do caminho, abriram o saco e viram que o dinheiro estava lá e a comida estava lá. Aleluia. O Espírito Santo está me trazendo uma passagem aqui, na mente, no espírito e na alma, uma palavra. Deus vai te mudar de posição. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus vai mudar a tua posição. José tinha uma posição quando entrou no Egito: escravo, preso, empregado. E depois Deus botou ele como governador de toda a terra do Egito. O honrou de uma maneira incrível e maravilhosa. Só que, dentro da cadeia, ninguém enxergaria que a posição de José seria mudada. Como é que um preso, ainda por cima de outra nacionalidade, de terra estranha, vai governar uma terra em que ele está sendo mantido como escravo? O que ele teria para oferecer naquela terra em que ninguém daquela terra tivesse primeiro? Levanta a tua mão e olha para o céu. Diga: Senhor, Tu estás na minha vida. E Tu és o bem maior que um ser humano possa ter nessa terra. Entendeu agora o tesouro que estava na vida de José e que ninguém tinha naquela terra? Era a presença de um Deus poderoso e vivo, que não se esquece daqueles que guardam a sua palavra e confiam nele.
7 caminhos José percorreu para que a posição dele fosse mudada por Deus. Primeiro, José lidou com sinceridade no meio dos seus irmãos. Foi inocente em contar um sonho, não era para falar como ele falou, mas ele estava lidando com sinceridade, com honestidade. Ele não estava enganando os irmãos, era exatamente assim que Deus tinha mostrado. Então, primeiro, José foi sincero. Seja sincero diante do teu Deus, que ele muda a tua posição nessa terra. Segundo, José não abdicou da verdade, ele não abriu mão da verdade. Falou a verdade, mesmo lhe custando uma cadeia, mas falou a verdade. Falou a verdade. Quando a mulher de Potifar foi tomar ele para se deitar com ele, ou seja, para fazer sexo com ele, ele disse: o meu senhor me colocou como mordomo de toda a casa dele, mas não sobre a tua vida. E ela segurou na capa dele, ele soltou do pescoço, saiu correndo, fugindo da aparência do mal, que aquela mulher representava o próprio demônio ali para arrasar com a vida dele. A mulher gritou pedindo socorro, se colocando de vítima, dizendo que ele a tinha tentado agarrar para lhe fazer mal sexualmente. Essa mentira fez com que José parasse na cadeia, mas não fez com que José mudasse a sua versão. Manteve a posição de verdade. Quem planta a verdade, colhe misericórdias e graças de Deus. Sinceridade e fale a verdade diante do teu Deus. Tenha um coração perdoador. José identificou seus irmãos primeiro do que eles o identificaram. Na posição que ele estava, ele poderia mandar matá-los, eles não sairiam com vida daquela terra, porque Faraó disse isso. Quem tu mandar matar, morre, quem tu me deixar viver, vive. Coloquei toda a terra, eu só não sou maior do que você no trono. José poderia ter mandado matar os irmãos dele. Poderia. Até mesmo nesse episódio do dinheiro aqui que ele devolveu, mandou botar lá escondido no jumento deles. Poderia, me roubaram, levaram o meu dinheiro e levaram de volta e levaram a mercadoria. Mata eles! Ninguém ia falar o contrário ali e obedecer José. Mas José não agiu assim. Aquilo que José fez foi para que eles voltassem lá e José lhes pedisse para pegar e trazer Benjamim. Então, minha irmã, tenha um coração perdoador, sincero, fale a verdade e tenha um coração perdoador. Perdoe. Perdoe. Perdoe para também ser perdoado. Perdoe. Você tem que entender que nós temos que lidar com as pessoas, suportando as pessoas, não querendo que elas sejam iguais a gente. Tem que suportar, suportai-vos, como o Tiago escreveu, né? Suportai-vos uns aos outros, em amor. Suportai-vos. Suportar é uma coisa muito incrível. Não é qualquer pessoa que consegue suportar, porque cada um tem um jeito. Às vezes você analisa a pessoa e a julga indiretamente, não concordar com aquele jeito. Você pode não concordar com o jeito, mas quando você trata a pessoa diferente por causa daquele jeito, você acabou julgando. Não concordar é direito seu, mas suportar é o que a Bíblia te manda. Suportar. Só Deus pode transformar o ser humano. Então repete comigo. Ser sincero, fale a verdade e perdoe. Seja uma pessoa que perdoe. Quarto, seja uma pessoa sempre pronta a ouvir. A Bíblia diz que contamina é o que sai da tua boca. Contaminação pelo que sai da boca, precipitação nas palavras e nas coisas que Deus não te mandou falar nem mandou fazer. Então seja sempre pronto a ouvir. José foi parar na cadeia, mas a Bíblia não mostra José implorando que alguém o defendesse. Nada disso. Ele disse para aquele padeiro e para o copeiro, principalmente quando o copeiro foi livre, porque ele sabia pela interpretação que era o copeiro que voltaria com vida a entregar o copo na mão de Faraó.
lembra de mim quando tu estiver entregando lá o copo na mão de Faraó. José não chamou um advogado, José não ficou há cerca de 12 anos na cadeia gemendo e chorando e pedindo que homens tivessem misericórdia dele. O que José fez? Ele se manteve na posição de firmeza de Deus. Então qual é o quarto ponto? Esteja pronto para ouvir. Pronto para ouvir é importante. Deixa Deus mudar a tua posição. Não mude você de posição para agradar ninguém, nem deixes que homens te mude de posição. Quantas pessoas por aí são promovidas dentro das igrejas? Pura promoção carnal e humana. Nem a pessoa sabe por que ela está assumindo aquele cargo. Não é Deus que está falando, é o homem que está achando que tem que fazer isso e fazer aquilo. Deixa Deus ser Deus. Esteja pronto a ouvir. Quinto, observe o que José fazia lá no Egito. Ele trabalhou com direção do Espírito Santo de Deus. Faraó, separa um dos teus sábios, entendido, que possa administrar aí, porque vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele trabalhou com o quê? Com a direção do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não estiver dirigindo a tua vida, você está perdido, está perdida. Sem o Espírito Santo, nada se pode ser feito, nada se pode fazer. Acredite nisso. Seja uma, dependente do Espírito Santo, para que a tua posição seja mudada. Sexto, o que José estava guardando e armazenando dentro dos celeiros do Egito? Trigo. O que simboliza o trigo? Trigo é para fazer o quê? Pão, que simboliza a palavra de Deus. Armazene a palavra de Deus escondida dentro de você, como Davi diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Armazena a palavra de Deus dentro de você, armazena, vai deixar que o teu celeiro, a tua vida vai se enchendo da palavra, vai se enchendo, porque como Amós profetizou, Deus disse que virá dias em que ele enviará fome e sede sobre a terra. Nos dias que nós estamos vivendo, olha na televisão, escuta no rádio, você não encontra ninguém pregando o evangelho. Lamentavelmente, até a data de hoje, dia 1º de maio de 2011, não tem ninguém pregando o evangelho na televisão. Ninguém pregando o evangelho nos rádios. Ninguém pregando o evangelho a que você possa chegar nas igrejas e procurar ver. Como eu sempre disse, é mais fácil encontrar a cabeça de um alfinete enterrado na praia do que encontrar alguém hoje pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Muito raro. Sétima coisa e definitiva. José não desejou a posição. Ele disse para Faraó: separa um dos teus. Não queira estar onde Deus não te colocou e não saia da onde Deus te chamou, porque senão a tua posição não vai ser mudada por Deus, vai ser bagunçada pelo diabo, e você não vai ver a tua posição mudada, você vai ver o diabo brincando contigo. Então levanta a tua mão e diga: eu tenho na minha vida o melhor que um ser humano pode ter nessa terra. Eu tenho a presença de Deus em mim. Aleluia! Glória a Deus! Conserva ela dentro do teu espírito, porque Deus mudará a tua posição. Amém? E com essa palavra, como Jesus mudou a posição de José, Deus mudará a tua, não interessa aonde você se encontra nessa hora.